fonte de vida. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Cristo se faça junto a nós. Sejam todos bem-vindos. Que vocês possam usufruir da paz que reina dentro dessa casa. Sintam-se todos abraçados pelos trabalhadores da UEC. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, se tiverem necessidade de conversar conosco, após a reunião nós estamos à disposição. Sejam bem-vindos. Nós agradecemos à Rede Amigo Espírita por disponibilizar este horário para transmissão ao vivo, para todo o país, para o mundo. Informo que a Rede Amigo Espírita tem mais de 5.000 palestras à nossa disposição. Quem gosta, de assistir essas palestras, é só acessar, ok? Nós pedimos, por gentileza, desligarem os celulares ou colocar no vibracal, se for necessário. E iremos passar para o Hélio Tinoco para fazer a leitura inicial. Boa noite, meus companheiros. Vamos ler no livro Via de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 92, que tem como título Objetivo da Fé. O texto é a carta de Pedro, primeira carta, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação de vossas almas. E a interpretação de Emmanuel: qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maiores esforços? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amado.
a Jesus, nosso irmão, mestre querido, que tem carinhosamente zelado por nós nessa trajetória evolutiva. Neste momento, amado Jesus, aqui reunidos em Teu nome, nós lhe rogamos a Tua paz, nós lhe rogamos nos auxiliar na nossa pouca fé. Ajuda-nos a ampliá-la. Pedimos também com humildade que os trabalhadores de Tua seara envolva cada irmão e irmã aqui presentes. Que essas vibrações carinhosas possam serem sentidas por todos nós, encarnados e desencarnados. Rogamos também, amado Jesus, pelo palestrante da noite, que o Senhor possa intuí-lo. Sê conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Nós, essa noite, recebemos a visita do nosso irmão Ceruti. Ele é da UECEL e vai falar para nós hoje o tema Entre a Fé e a Razão. É contigo a palavra, Ceruti. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus esteja conosco nessa noite de estudo, de reflexões, em que a gente vai estar falando a respeito desse tema que para nós é muito grato. É um tema que a gente desenvolveu e faz a questão, quando alguma casa nos convida, a gente faz questão e deixa o tema livre, a gente faz questão de fazer, por achar que é um tema bastante importante, por vai estar falando sobre fé. E esse estudo, a gente vai estar falando hoje, dar um enfoque um pouco diferente do enfoque que a gente normalmente tem de fé. A gente desenvolveu o tema a partir de uma música, um dia no carro, ouvindo uma rádio evangélica, a gente ouviu a música exatamente com esse nome, Entre a Fé e a Razão, é uma música gospel, de um grupo chamado Buscando a Arca. E ela dá esse enfoque diferente na fé. E na ocasião me comprometi, falei, eu tenho que fazer um estudo mais aprofundado, buscar algo mais a respeito da fé, como enfoca essa música. E é isso que a gente vai tentar trazer para vocês. E esperamos que a espiritualidade nos auxilie para que a gente consiga falar de forma clara, simples, e que possa também cair, né, na forma com que vocês conseguem ver a fé. Para a gente começar o estudo, é importante, quando se fala em fé, em razão, que parecem que são duas coisas totalmente distintas. Até poucos anos atrás, a igreja, quando a igreja nossa do cristianismo era somente a igreja católica, nós tínhamos uma separação muito clara entre fé e razão. Tanto que ciência e religião, até hoje ainda, para muitos cientistas, são duas coisas totalmente distantes e que não pode se misturar. Jamais se consegue misturar religião com ciência. E na medida em que nós fomos evoluindo nesse processo evolutivo que a gente coloca ali, até mesmo dentro da teoria de Charles Darwin, partindo lá dos minerais, num processo gradativo, nós viemos caminhando até chegar ao reino onde nós estamos hoje, que é o reino hominal. Nesse processo, então, gradativo de crescimento, duas coisas nós conseguimos desenvolver bastante, que é o conceito de Deus e aí o conceito de fé. Mas antes de falarmos em fé, vamos então nos situarmos dentro desse mundo onde nós estamos. Importante destacar que nós pertencemos a um reino chamado reino nominal. Então, voltando à nossa vida acadêmica, reino mineral, reino vegetal e o reino animal. No reino animal, separando-se os animais racionais e dos irracionais. Nós nos colocamos então nos racionais. Dentro da doutrina espírita, a gente coloca esse reino como outro reino, um quarto reino, que é o reino nominal. E o importante, nós então somos o espírito que estamos encarnados num corpo, e que o nosso corpo, importante destacar, é um corpo exatamente igual ao corpo de qualquer animal. Por mais que a gente cuide do nosso corpo, por mais que a gente faça cirurgia plástica, por mais medicamentos que a gente tome para deixar o nosso corpo sempre juvenil, não adianta.
O nosso corpo, ele é exatamente como o corpo daquele ratinho que a gente tem medo, daquele cachorrinho que a gente tem dentro de casa, daquele gatinho. É o corpo exatamente igual. Tanto que, para descobrir os medicamentos que nós vamos usar nos nossos cuidados, tanto da saúde como da beleza, as experiências são feitas em animais, são neles. Nosso corpo é exatamente igual. O que nos difere então deles é que nós somos espírito. E aí, a definição de espírito que a gente tem na questão 76 do Livro dos Espíritos. Os espíritos são os seres inteligentes da criação, que povoam o universo fora do mundo. Conceito que nós espíritas, quando alguém pergunta, mas você é o que? Eu sou um espírito. A gente enche o peito de ar, de orgulho e fala, eu sou um espírito. Só que a gente esquece da definição. São seres inteligentes. Inteligência, razão. Quando nós então nos comportamos em determinadas situações, como aqueles animaizinhos, nós não podemos falar que somos espíritos com E maiúsculo, como está lá no Livro dos Espíritos. Para quem gosta do estudo sistematizado da doutrina espírita, né, nós que fizemos algumas épocas junto ao estudo sistematizado, a gente vai ver que num determinado momento do Livro dos Espíritos, até um certo ponto, Kardec trata espíritos com E minúsculo. Num determinado momento, o espírito passa a ser com E maiúsculo. Se vocês observarem das questões 21 e 28, espírito com letra minúscula. Na questão 76, o espírito já aparece com letra maiúscula. Quem se interessar depois vai buscar a resposta. Nós não estamos aqui para falar sobre isso, mas é bastante importante esse ponto. Então, nós somos espíritos. Para nós falarmos de fé, falarmos de razão, nós temos que ter essa consciência. Quando eu me comporto usando somente o meu instinto, eu não estou podendo me colocar ainda como espírito. Naquele momento em que alguém me dá uma fechada no trânsito, eu baixo o vidro do carro e tomo uma atitude não digna, como se fosse aquele cachorrinho na nossa casa, que nosso filho puxa o rabinho, ele vira para morder. Isso nós estamos usando o instinto e não podemos nos colocar ainda como espíritos, aquele ser pensante que usa o seu livre-arbítrio e toma as suas decisões baseadas em princípios. E isso é muito importante dentro do tema fé que nós vamos estar falando hoje, vocês vão ver por quê. E nesse processo então de crescimento, nós hoje que somos espíritos, a gente vai ver que o conceito de Deus e o conceito de fé mudou bastante. Lá na nossa época ainda bastante distante, a gente adorava vários deuses e conseguimos através de Moisés nos tornar monoteístas, trabalharmos somente um único Deus. Sacrificarmos gente. Num determinado momento passamos a sacrificar somente animais, uma grande evolução, e hoje já sabemos que não precisamos mais sacrificar nada, apesar de em algumas sociedades ainda termos irmãos que ainda usam o sacrifício, até o autoflagelo, uma forma de agradar a Deus. Mas nesse processo de crescimento do conhecimento de Deus e da fé, nós conseguimos caminhar bastante e culminou o nosso crescimento no advento do Cristo. Quando Jesus então está entre nós, as coisas se tornaram mais claras. Aquele Deus que Moisés nos pregava, somente de punição com extremo rigor, um verdadeiro legislador rigoroso, Jesus vem trazendo para a gente uma nova figura de Deus, o Deus Pai, Deus amoroso, aquele Deus que está sempre ao nosso lado, sempre nos dando uma nova chance. E com Jesus então, e aí em todas as igrejas evangélicas, a gente vai ver duas características da fé que são bastante trabalhadas e que vocês aqui na Casa Espírita a todo momento ouvem falar sobre fé. O primeiro deles, né, aí inclusive a gente colocou algumas imagens de momentos difíceis na nossa vida em que nós precisamos da fé para superá-los. E o primeiro ponto é aquele em que Jesus nos afirma que nos momentos em que nós estamos aflitos, estamos com problemas, nós podemos contar com Ele. E aí nós vemos duas passagens de Mateus no capítulo 7, nas suas bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse aspecto da fé
que é essa confiança de que na vida futura, num determinado momento, nós seremos consolados, que então as dores que nós sentimos hoje, elas são coisas necessárias para o nosso crescimento, que nós podemos contar com Deus e com Jesus para nos consolar. Essa característica da fé, a gente tem como nós já conseguimos vencer. A maioria de nós já tem essa fé. Se a gente, de repente, acontece de nós perdermos um ente querido, por exemplo, um filho, uma mãe, um pai, em momentos que a gente não esperava, a gente se apega a ele. E ali embaixo a gente colocou algumas imagens, a Laís, aquela atleta, aquele ex-Big Brother. Então, algumas imagens em que, quando chega um momento difícil, é na religião, é em Deus, é em Jesus que a gente vai buscar força. Vem para a casa espírita, toma um passe, passa pelo atendimento fraterno e sempre se apegando a Deus para vencer a dificuldade. Uma segunda característica da fé, então, que a gente também já conseguiu adquirir, que Jesus mostra muito bem para a gente nas suas passagens, é que quando nós estamos frente a uma dificuldade, a um momento de indecisão, nós podemos nos apegar a Ele, porque Ele sempre, o Pai sempre vai estar nos ajudando. Então Ele fala que quando você precisar, pode pedir, que você receberá. Quando você buscar, você vai achar. Quando você bater na porta, a porta vai se abrir. Então, nesses momentos, a gente sempre, Deus está ali para nos auxiliar. Essas duas características da fé, então, que se fala muito, a gente fala muito em todos os momentos da nossa vida. É essa certeza de que eu serei consolado nas minhas dores e essa certeza que eu ganharei força, estarei sendo auxiliado nos momentos difíceis da minha vida. Só que aí fica um questionamento bastante grande. Na leitura preparatória, que não fui eu que escolhi, Jesus fala sobre a fé e que a fé, através da fé é que nós alcançaremos a nossa salvação. Será que então, somente nesses dois pontos da fé, eu conseguirei a minha salvação? Somente pelo fato de quando eu estou frente a uma dificuldade, eu vou pedir socorro então a Deus, a Jesus, à espiritualidade. Ou quando eu estou sofrendo, eu sei que eu serei consolado. Será que a fé então se baseia somente nisso? Verificam que esses dois aspectos são de certa forma passivos para a gente. Eu não precisei fazer nada. Eu sou passivo. Eu estou sofrendo, eu sei que eu serei consolado. Fiz o quê? Nada. A não ser ter fé de que eu serei consolado. Se eu tenho uma dificuldade, por exemplo, eu vou fazer uma prova, eu vou fazer um concurso, eu estou buscando um companheiro, eu vou orar e vou pedir a Deus para que Ele consiga me dar isso que eu preciso. Passivo também ou ativo? Eu estava passivo, eu não dei um passo, eu não precisei eu fazer alguma coisa. E é esse questionamento da fé que a gente vem fazer hoje. Será que a fé, então, essa fé, essa salvação que foi falada na leitura preparatória, será que essa fé basta somente isso para nós sermos salvos? Porque quando se fala em salvação, a gente sempre tem essa ideia de que a salvação é, então, depois que eu desencarnar, eu serei salvo. Essa é a ideia normalmente que o pessoal tem. Não, a ideia, a salvação que Jesus fala a todo momento, não é isso. A salvação é, no nosso momento atual, na nossa vida, nós já seremos salvos. Porque Ele sempre fala, estar no reino dos céus, e nós estamos no reino do céu ainda nessa vida, ou, no contrário, também ainda nessa vida. Então, quando se fala em salvação, não é para esperar desencarnar e numa próxima encarnação, então eu vou estar melhor. Até porque a gente sabe que quando nós desencarnarmos, nós estaremos do mesmo jeito que nós estamos hoje. Se hoje eu sou uma pessoa de bem, alegre, quando eu desencarnar eu estarei uma pessoa alegre. Se hoje eu sofro porque pelas minhas dores, estou sempre sofrendo, quando eu desencarnar, uma má notícia para vocês é que nós vamos continuar sofrendo. Então nós precisamos mudar ainda nessa encarnação a nossa postura. E isso tem tudo a ver com a fé. E aí fica um questionamento. O que é fé? Será que a gente sabe o que é fé? Esse questionamento é importante. Nós vamos no livro, através de Emmanuel, buscar essa resposta no livro O Consolador. Observem o que diz Emmanuel nesse livro. Para quem não conhece, é um livro para se ter em casa,
é nos mesmos moldes do livro dos Espíritos. São perguntas e respostas, e separado por temas. Aonde fala sobre fé, na questão 354, Emmanuel nos fala o seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Para Emmanuel, então, fé não tem nada mais a ver com religião. Nada a ver com religião. Aí pergunta, como não tem? A gente vai ver. Ter fé é ter a certeza em Deus. Continuando, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Ter fé, então, é você ter a certeza em Deus e afirmar eu sei, com todos os valores da razão. Por isso que nós falamos que fé já não precisa mais, não tem muito a ver mais com religião, e sim a certeza. Quer ver o que é fé? Se eu pegar esse controle, eu sempre uso um copo d'água, como não tem copo d'água aqui, vou ter que usar o controle. Se eu pegar esse controle agora e soltá-lo, o pessoal vai me cobrar depois um novo controle, não vai? O que vai acontecer com esse controle? Vai cair? Vocês acham ou têm certeza? Tem certeza? Por que vocês têm certeza? Porque vocês sabem que existe uma lei, chamada lei de gravidade, que vai fazer com que ela caia. Qualquer um cientista vai calcular exatamente a fração de segundo que ele vai cair, correto? Sabendo o peso dele. Se eu for na Lua e soltar, ele vai cair também? Vai. Com a mesma velocidade? Não, muito mais devagar, porque a massa da Lua é diferente da massa da Terra. Isso, ele vai trazer o copo d'água para mim, tá vendo? Se ele soltar o copo d'água, vai acontecer o que com a água? Vai cair, vai entornar. Ter fé, então, é ter a certeza em Deus. As leis de Deus são perfeitas. Primeira coisa que eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter a certeza, as leis de Deus são perfeitas. Segunda coisa, que a lei de Deus é imutável. Se ela é perfeita, ela tem que ser imutável. E que nós estamos imersos, então, na lei de Deus. Esse é o grande questionamento. Quando eu falo, então, da lei de gravidade, é a mesma coisa, então, eu falar que existe uma lei chamada lei de sociedade. Não existe? Não existe a lei de causa e efeito? Nós não estamos imersos nas leis? Então, a partir do momento que eu tenho certeza dessas leis, que eu tenho certeza em Deus, eu tenho que começar a olhar de uma forma diferente a minha fé. E é sobre isso que a gente veio conversar hoje. Passaram 20 minutos e eu ainda não comecei minha palestra. E aí, quando se fala em fé, então surgem essas opções. Aqui mora o problema. Na maioria das vezes, nós não temos fé. Quando dizer não é uma opção e a fé te pede um sim? Quantas vezes você tem que tomar uma decisão? Deixei de ser passivo, agora eu sou agente 100% ativo. Eu tenho que tomar uma decisão. A fé fala, toma, decide, vai. Só que, graças a Deus, Ele nos deu a lei do livre-arbítrio, lei divina, a lei do livre-arbítrio, e aí eu tenho a opção de falar, agora não vou por aqui, eu vou por aqui. Por isso que Jesus fala da porta larga e da porta estreita. Será que não é aí que nós estamos com problemas? Eu vou daqui para o Rio de Janeiro, quem é que tem medo de tomar multa, se pegar o carro e for daqui para o Rio? Mais perto, daqui para Domingos Martins, você não pode passar de 60 km por hora, daqui até passar de Viana. O carro tem que ir a 60 km. Por quê? Existe uma lei de trânsito, tem radar ali, a cada 10 km nós temos um radar, é cheio de radar aquela pista, e eu sei que se eu passar dos 60 km por hora, eu vou receber em casa uma multa. Aí, quando chega a multa, a gente briga, fala daquele ex-delegado do Detran, a gente critica Deus e o mundo. Mas de quem foi a culpa? De quem foi a culpa? Não tem uma lei? Não existe uma legislação? A diferença, a legislação de trânsito é feita pelos homens. A lei de Deus é perfeita
e é imutável. Então, quantas e quantas vezes é preciso dizer sim, a fé te pede o sim, e você diz, não vou por aqui hoje. Em coisas simples, banais. Por exemplo, vocês hoje, antes de sair de casa, tiveram que tomar uma decisão, não foi? Vocês tinham duas opções hoje: ficar em casa assistindo as novelas, assistindo a televisão, seria a opção do não. Mas vocês tinham, a fé pedia o seguinte: você vai assistir uma palestra, você vai tomar um passe, aqueles irmãozinhos que estão te acompanhando vão também estar recebendo a mensagem do Cristo hoje. A fé pediu sim. Quantos de nossos irmãos hoje, a fé deles pediu sim, mas eles falaram, mas hoje não. Está muito quente, está um calor danado, o ar-condicionado está mais confortável. Tinham a opção de falar não e falaram não, até porque senão o auditório não daria todo mundo, se viesse todo mundo que vem sempre nesse dia. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, a gente precisa enfrentar. Nós, espíritos, sabemos que nós temos que enfrentar aquela situação, mas alma, conceito de Allan Kardec, a alma é o espírito encarnado, alma, hesito e fujo da situação. Quantas vezes fazemos isso? Quantas decisões no nosso trabalho nós tínhamos que ter tomado e não tomamos? Na nossa família, com nossos filhos, com nossos cônjuges, quantas decisões nós tínhamos que ter tomado? Espírito, às vezes, à noite sonhei, a espiritualidade veio, faz isso, olha só, tem que fazer isso, deixava tudo planejado. Quando eu acordo, lá na minha consciência, fica falando, faz, mas aí a alma, eu encarnado, eu tomando as minhas decisões, eu faço a opção e fujo da responsabilidade. E o que a gente vai estar mostrando hoje é um filme, que é exatamente um filme que mostra essa música, que foi um filme em que eu conheci essa música, e a gente vai pedir a permissão para colocar. É a história de Abraão. Num determinado momento, naquela época, quando faziam as suas oferendas, Abraão é convidado a subir o monte e fazer a oferenda de um cordeiro. Só que ele não tem o cordeiro, e aí Deus então lhe dá uma ordem: você precisa de um cordeiro, eu quero o sacrifício. Leve então o seu filho e faça a oferenda. Esse é um pedido. Graças a Deus que Deus não faz esse convite para a gente, tão duro desse. Mas e aí? Nós nessa situação, atenderíamos ou não? Atenderíamos ou não? Então, eu vou pedir a vocês permissão e a gente vai estar colocando esse filme para vocês. Difícil, Senhor. Nesse primeiro momento não tem Você problema, precisa só decidir. murmúrios. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar.
pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, oh. E agora? Uma outra visão da fé. A fé em que nós deixamos de ser, a fé em que nós deixamos de ser passivos e nos tornamos os agentes das decisões. Nós precisamos sim de Deus, precisamos da espiritualidade, mas nós é que temos que fazer também a nossa parte. Nós temos que ser como Abraão e o filho entregar. Temos que ser como Isaac e muitas vezes tomar a decisão e deitar-se sobre as pedras do altar. No filme mostra que o jovem se afasta, mas é ele que se entrega depois, porque ele confia no pai dele. Assim como Abraão confia em Deus, ele também confia em Deus. E então ele se entrega. De certa forma, Abraão sabia que ele não iria sacrificar o seu filho. Ele tinha certeza, mas ele aceitou aquilo que Deus havia comandado a ele. E aí uma palavra que os evangélicos, nossos irmãos evangélicos usam muito: Deus proverá. Ter fé é nós sabermos que quando nós tomamos as decisões certas, quando nós estamos dentro da lei de Deus, Deus proverá. É essa fé que nós temos que começar a ter. Tudo que nós precisamos, se eu tomo a coisa certa, a decisão certa, Deus proverá. Se eu sei, usando o exemplo do carro, porque é uma coisa que a sociedade moderna usa muito e trabalha muito, se eu tenho o meu carro e eu sei que eu não posso gastar mais do que está nas minhas contas, eu obedeço 100% às leis de trânsito. Não obedeço? E aí eu estou salvo. Não vem conta nenhuma mais. Ou se eu tenho pouco dinheiro para botar o combustível, eu ando a 60, saio devagarzinho no sinal, não acelero. Vou fazendo as coisas devagarzinho, porque eu sei que se obedecer às regras do veículo, as leis de trânsito, eu não terei surpresas. É essa fé que nós precisamos, é ter a certeza de que Deus proverá. Deus sempre vai me dar aquilo que eu preciso e que eu mereço, que eu me comprometi antes dessa encarnação, para que eu pudesse então fazer as coisas corretas, e Ele vai me dar aquilo que eu preciso. Mas graças a Deus, que Deus é tão Pai que Ele só vai nos dar o que nós precisamos. Graças a Deus que Ele não vai dar o que a gente quer, porque se desse o que nós queríamos, sempre, nós não estaríamos aqui. Eu garanto que a maioria estava lá pelo mar Mediterrâneo, passeando em cruzeiro, viajando, fazendo um monte de coisa. Raramente nós estaríamos onde nós estamos, com as dores, com as lutas que nós estamos no nosso dia a dia. E aí nós vamos ver então por que é tão difícil tomar essas decisões. No livro dos Espíritos, na questão 75A,
nós vamos ver que as nossas decisões ainda hoje são muito baseadas nos nossos instintos. Por isso que nós ainda erramos muito. E como nós falamos, como nós somos espíritos, é importante saber que o instinto é uma inteligência ainda rudimentar, que difere da inteligência propriamente dito. A inteligência resulta de uma combinação e de um ato deliberado. Então, quem é responsável pelas decisões sou eu. Eu não posso botar a culpa das minhas decisões no meu instinto, usando aquela famosa frase, mas eu sou assim mesmo. Eu sou assim. Por que você fez isso? Ah, porque eu sou assim. Por que você pegou a arma no porta-luva e deu um tiro? Porque eu sou assim. Isso é instinto, não é inteligência. A inteligência resulta de uma combinação e de um ato deliberado, agente ativo e não mais passivo. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então eu tenho a minha vontade, mas eu tenho a minha liberdade, o meu livre-arbítrio para tomar as minhas decisões. E aí, na mesma questão, a gente vai ver a resposta, então, por que nós erramos tanto. A razão seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o seu livre-arbítrio. Eu tenho que tomar uma decisão. Se eu tenho fé em Deus, eu sei que esse copo, se eu soltar, ele vai cair. Essa mesma lei, a lei da gravidade, tem a mesma perfeição que as demais leis que nós estamos imersos. Nós vamos ter a lei de sociedade, lei do trabalho, lei de reprodução, todas as leis que vão nos trazer resultados positivos e negativos, de acordo com como eu me comportar dentro dela. Mas a questão é essa: eu tenho certeza em Deus? Eu tenho certeza que Deus proverá quando eu tiver que tomar uma decisão? Eu tenho certeza? Eu posso fechar os olhos e falar, eu vou tomar essa decisão, porque eu sei. Ah, mas a gente às vezes não tem certeza. Teria, se a nossa razão não fosse falseada pelos nossos maus costumes. Quando eu tenho que tomar a decisão, aí fica assim, não, mas eu não posso tomar essa decisão porque eu tenho que manter os meus filhos numa boa escola. Eu não posso fazer isso porque disso, porque disso, porque disso. Eu não posso fazer isso por isso, por isso, por isso. Eu começo a buscar desculpas para a decisão que eu tinha que tomar, esquecendo que Deus proverá. A gente sabe qual é a opção correta. Se eu tiro então o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha má educação, eu saberei exatamente o que eu tenho que fazer. Está na questão 75 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos não mentem. Esses Espíritos que ajudaram na codificação, tem um monte de Espírito que mente. Nós, quando desencarnarmos, vamos mentir muito ainda, porque nós somos extremamente imperfeitos. Mas os Espíritos que auxiliaram Allan Kardec na codificação, a gente vai ver então que eles sabem o que estão falando e nos auxiliam para isso. E aí nós vamos ver então por que nós temos tantas dores hoje e temos que pensar no nosso amanhã. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 4, a gente vai ver que as nossas dores, as vicissitudes da vida, elas promandam de duas fontes bem diferentes. E observem que nas duas fontes não tem religião, nas duas fontes não está Deus, nas duas fontes não estão os espíritos nem nada. Quais são as causas que nos trazem as dores da vida? Primeiro, uma tem causa na vida presente. Por que a gente trouxe esse slide? Porque nós somos responsáveis pelas nossas felicidades e nossas infelicidades na atual encarnação. Nós espíritas temos uma vantagem. Quando a casa está muito suja, a gente está com preguiça de varrer, a gente levanta o tapete e joga para baixo do tapete a sujeira, falando o seguinte, na última vida eu devo ter jogado pedra na cruz. Já ouviram falar essa frase? A pessoa tem uma úlcera que não
consegue curar, toma remédio, para, ela volta e fica a vida toda com aquela úlcera, a gastrite, que não tem jeito. Na última vida eu devo ter bebido muito. Nossa, eu devo ter sido péssimo na última encarnação. Olha o que os espíritos afirmam. As vicissitudes da vida, umas têm causa na vida presente. Os espíritos trouxeram ela em primeiro lugar. As nossas dores, as nossas vicissitudes têm causa na vida presente. A pergunta é, por que você tem úlcera? Como é que é seu estado nervoso? Seu estado emocional? O que você come? Como você se alimenta? As respostas estão nessa vida. Mas eu não consigo me relacionar bem com ninguém, eu não consigo, toda hora os meus amigos se afastam de mim. O que eu faço? Como é que eu estou dentro da lei de sociedade? Eu não consigo parar em nenhum emprego, como é que eu estou na lei do trabalho? Eu não consigo, a minha família é sempre desajustada. Como é que eu estou na lei de causa e efeito? Como é que eu fui na época da lei de reprodução? Essas perguntas que nós temos que nos fazer, porque os espíritos afirmam que é nessa encarnação que as dores surgem. E se eu continuar me escondendo, as dores vão continuar. É como aquela criança, e muitas vezes nós nos comportamos como tal, que nós estamos em casa sozinho com o nosso filho lá de 4, 5 anos, ele vai para a cozinha, nós estamos na sala, a gente só ouve o barulho de um copo caindo na cozinha. A gente grita, fulaninho, o que aconteceu? O copo caiu, mas não fui eu, tá? Nós fazemos assim, ainda como crianças. Quando é que eu vou aprender que eu não posso então mexer naquele copo? Enquanto eu não admitir que eu sou o responsável por isto. Mas tem também uma segunda causa, realmente, as coisas que aconteceram fora dessa atual encarnação. Realmente eu trago toda uma bagagem espiritual, não há dúvida, eu trago a minha bagagem espiritual. Então eu trouxe missões para essa encarnação, algumas coisas que eu tenho que testar, alguns testes que eu tenho que fazer, algumas coisas que eu fiz de errado e agora eu tenho que corrigir, nada mais justo do que se eu errei, eu vou corrigir. Esses aspectos eu trago, tenho as dificuldades então, e eu tenho que tomar conta então para que nessa vida eu não cause mais problemas para o pós-desencarne e para as próximas encarnações. E além disso começar a tratar, lembrar que eu não sou mais uma criança. A gente fala no meio espírita que nós temos que ser humilde, mas essa humildade de que nós ainda somos espíritos muito atrasados, ainda estamos começando a caminhar, vamos parar com isso, vamos parar com isso. No livro dos Espíritos é muito claro quando Kardec questiona os espíritos, nós procurarmos o que nós fazemos já de bom, é correto? Os espíritos falam sim. Como você tem que se reconhecer nos seus erros, você já tem que saber das suas conquistas. Então, nós já não estamos mais na nossa infância espiritual. No mínimo, nós somos hoje adolescentes. A maior parte de nós definiu antes da encarnação atual aonde queria reencarnar, em que situação, em que momento, como seria sua família. Nós já decidimos já. Nós somos responsáveis pelos nossos passos nessa encarnação. E é como tal que nós temos que nos comportar. E aí, a gente olha uma questão que aquele professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que usaria o pseudônimo de Allan Kardec, faz aos espíritos. E é difícil imaginar um professor como o professor Hippolyte, responsável, inclusive, para reorganizar, dar uma nova forma à educação francesa na sua época, havia sido contratado para oferecer algumas novas características na educação, fazer uma pergunta dessa aos espíritos. Ele questiona, com que fim Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Que perguntinha boba, né? Se alguém fizesse uma pergunta dessas para a gente, falar, para com isso é coisa de criança. Por que então que as coisas materiais são tão boas? Um ar-condicionado em casa, na frente da televisão, com controle remoto, é melhor do que, o pessoal nosso, as pessoas que estão assistindo agora pela internet, é melhor do que sair, se deslocar, enfrentar um trânsito para poder chegar na casa espírita, subir uma rampa, né? Por que que as coisas materiais são tão boas? E os espíritos seriamente responderam, entenderam que a pergunta era extremamente importante, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Por isso que Jesus fala tanto da porta larga e da porta estreita. Nós temos então as coisas da vida tão satisfatórias, tão prazerosas, para que nós possamos ser testados.
É importante que nós sejamos testados. Como é que nós somos criados? Simples e ignorantes, e Deus é tão justo que nos criou iguais, para que nós pudéssemos chegar à perfeição pelos nossos próprios pés, pelos nossos próprios méritos. Não foi assim? Não é para isso que nós estamos caminhando? Então, nada mais justo do que deixar com que a gente caminhe. E aí Kardec ainda volta a fazer uma outra pergunta. Qual é o objetivo então dessa tentação? Qual o objetivo? Por que então ser testado? Ser tentado para desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Vamos pensar nas leis novamente humanas? A nossa saúde, por exemplo, a lei física, a nossa saúde, o que nós fazemos? Se a gente faz exageros, se a gente faz exercício em exagero, se a gente não faz exercício em exagero, se a gente come em exagero, se a gente não come também exageradamente, tudo que é exagero é ruim. Então nós temos que ser testados para que nós possamos desenvolver a nossa razão. Nós temos que saber, eu sou dono desse corpo, não é o corpo que é dono meu. Às vezes a gente ouve muito falar, eu fiz isso porque eu estou naquele, as mulheres, me perdoem, eu fiz isso porque eu estou naquele período crítico. Desculpe, isso não pode ser argumento, porque senão Deus teria falhado ao criar você assim. Você teria errado ao pedir ao plano espiritual vir no corpo feminino. Os distúrbios hormonais, isto é uma coisa que está no corpo. Quem manda no seu corpo é você, espírito. Somos nós que mandamos. Então nós somos os responsáveis, sim. Existem os agravantes, lógico, e existem os atenuantes. Mas nós, espíritos, somos responsáveis por tudo. Eu não posso criticar o meu corpo se é deficiente ou não. Aquela pessoa que quer cantar de qualquer jeito, quer ser cantor, mas a voz não ajuda, e aí ele bota a culpa no corpo. Não, o corpo dele tem determinadas limitações, e ele tem que aprender a viver com as limitações, porque senão Deus teria errado em dar-lhe aquele corpo. Ele, inclusive, quando escolheu a encarnação, os engenheiros responsáveis pelo processo reencarnatório, os livros de André Luiz nos mostram como é que isso se procede, eles teriam falhado então. Esse cara precisava ser cantor, olha só, o corpo dele não foi. Não, tudo é muito perfeito. Nós somos responsáveis. Nós temos que tomar as decisões certas. Nós temos que ter a certeza de que Deus proverá. E se estamos dentro da lei divina, devemos tomar as decisões certas. Fé deixa de ser um ato passivo e passa a ser um ato ativo. Nós somos os responsáveis. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 712. E aí a gente vai encontrar que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Nós nos afastamos dela quando nós não sabemos qual decisão tomar, ou sabemos e tomamos a decisão errada. Tomamos a decisão errada porque lá atrás nós mostramos no slide, porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa má educação nos faz tomar as decisões. Nós não temos a fé de que Deus é perfeito. Nós não temos a fé, a certeza de que Deus proverá as nossas dificuldades. E Ele sempre está para nos ajudar quando nós tomamos a decisão certa. E aí os motivos das nossas infelicidades. E aí, importante para a gente é pensar, será que Deus ainda continua nos auxiliando nas nossas decisões? Na questão 262 do Livro dos Espíritos, a gente vai ver como é que Deus atua em nossas vidas. Ele começa falando que no início da nossa caminhada, lá atrás, naquele homem ainda de Neandertal, saindo do reino animal para o reino hominal, Deus nos supria a inexperiência, traçando para nós o caminho que nós devíamos seguir, como nós fazemos com as crianças. Então lá naqueles nossos primórdios, que nós já estamos muito distante, alguns planetas ainda estão nessa fase, a gente vai ver que Deus traçava o nosso caminho, e Ele falava, vai fazendo assim, faz isso. Ele ia lá na tomadinha, igual nós fazemos com nossos filhos,
ia na tomadinha e colocava aquele pluguezinho ou então um espaladrapo, ou uma fita isolante para a criança não enfiar o dedo. Ele ia nos guiando para que nós pudéssemos então fazer as coisas certas. Começamos o nosso processo de caminhada. Será que foi sempre assim? Vai ser sempre assim? Porém, ele foi nos deixando pouco a pouco, à medida que o nosso livre-arbítrio se desenvolvia. Nós já éramos capazes, como somos, de fazer a nossa própria escolha. Nós hoje somos capazes de fazer a nossa própria escolha. É como nós falamos, nós temos que deixar esse negócio, essa humildade de falar que nós somos ainda infância. Não, nós já estamos praticamente num planeta de regeneração. Já somos espíritos no mínimo adolescentes. Já temos que fazer como fazemos com os nossos filhos. Meu filho, adquiriu a sua idade? Estou aqui do seu lado. Precisou de mim? Pede ajuda, mas agora caminha com teus pés. Decide a tua faculdade. Eu não vou mais ficar pedindo o boletinzinho no final do mês, quando você já está na faculdade. Não é assim? Esse trabalho ele já tem que fazer. E Deus fez exatamente assim. Na medida em que nós então temos a condição de desenvolver o nosso livre-arbítrio, Ele nos fala, vai. Ixi, então parece que Deus abandonou a gente, né? Está ali. Ele vai e nos deixa então ao Deus dará. Será que é isso que Ele faz? E aí continua a questão 262. E só então é que muitas vezes lhe acontece de extraviar-se, tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Olha que pai, não é à toa que Jesus o colocou como pai. Olha que pai. No início nos deu a mão e nos ensinou a caminhar. Na hora que nós nos tornamos maiores, nos deu o livre-arbítrio e falou, agora vai, caminha com teus pés. Mas mesmo assim, mesmo você já como espírito, já com uma boa caminhada, eu só erro quando eu quero mesmo. Sou teimoso. Só se eu quiser errar. Porque além de tudo que eu já aprendi, tudo que já está no meu consciente, no meu subconsciente, que toda hora alguém fica lá na casa espírita me falando, aquela novelinha que fica ali me alertando, eu ainda tenho os bons espíritos o tempo todo ao meu lado, me auxiliando. Meu Deus, eu tenho que tomar uma decisão e eu não sei o que fazer. Qual decisão tomar? Se eu fizer uma prece, eu saberei. Eu saberei. E são em coisas pequenas. Eu estou colocando coisas pequenas do nosso cotidiano. Quantas vezes eu estou na rua, vejo alguém caído no chão, e eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão. Tenho que sacrificar alguma coisa. Sacrificar o meu orgulho de alguém me ver falando com um bêbado, talvez. O meu egoísmo de cuidar só do meu tempo, porque senão eu me atraso. E eu tenho que parar, me ajoelhar e auxiliar aquele irmão que está caído. É um convite que a espiritualidade nos faz, como vai fazer a um monte de transeunte, e somente um ou dois é que vão estar parando para fazer esse atendimento. Isso é uma decisão que eu tenho que fazer. Ah, mas eu vou me atrasar, meu patrão vai brigar comigo. Tenha certeza que se você parar e fizer esse atendimento, alguma coisa a espiritualidade vai fazer para que você não seja prejudicado. Deus proverá, você está fazendo uma ação necessária naquele momento. Se você foi mandado embora é porque você tinha que ser mandado embora por outro motivo, não é porque daquele. É essa certeza que nós temos que ter. E sempre, bons espíritos vão estar ao nosso lado nos auxiliando. Muitas vezes eu passei e não olhei para aquele ser que estava caído, e aí vem alguma coisa na minha consciência e me força a olhar para o lado, e eu vou olhar para o lado. Quantas vezes eu estou em casa, descansando, e me vem aquela lembrança, poxa, tanto tempo que eu não falo com fulano, eu podia, vou dar uma ligada para essa pessoa. O que a gente faz? Senta no sofá, amanhã eu ligo. Está tão boa a novela, ou então o noticiário está tão bom, depois eu ligo. E a gente deixa passar uma oportunidade, porque dos gozos, dos bens, da preguiça mesmo que a gente tem. Graças a Deus que a espiritualidade vai fazer o quê? Vai fazer com que um outro irmão ligue para aquela pessoa que pode estar necessitada. Então, meus irmãos, o que a gente vem hoje trazer é exatamente isso. É essa certeza que nós precisamos ter. A certeza.
de que Deus proverá. E que a nossa felicidade, como falou a leitura preparatória, agora eu consigo entender a leitura preparatória. Tenha fé e a fé te salvará. A minha salvação, quando eu tiver fé, mas a fé é verdadeira. Porque não é o fato simplesmente de eu ficar orando que eu vou me salvar. Não é ter a certeza que Ele vai me consolar quando eu estou com dor. Porque cadê a salvação dentro disso? A salvação é, eu começo a agir de forma que eu vou ser beneficiado pelas minhas atitudes, obedecendo às leis divinas. A gente não colocou em slide, mas aonde é que está escrita a lei divina? Para aqueles que estão chegando na doutrina espírita, a lei divina está escrita na nossa consciência. Por isso que o slide falou que a razão seria infalível. Seria infalível, porque se a lei de Deus está na minha consciência, não tem como eu esquecer dela, ela está na minha consciência, em mim, espírito. Então, meus irmãos, que a gente possa aproveitar esse estudo de hoje. Espero não ter sido muito chato, egoísta, em fazer o estudo que eu tanto gosto, essa palestra que me dá tanto prazer em fazer essas reflexões, que a cada vez que a gente faz, a gente sempre aborda um aspecto diferente. Mas que a gente possa ter então a certeza, nas nossas decisões daqui para frente, vamos ter a certeza em Deus, a certeza que as suas leis são perfeitas, são imutáveis em todos os mundos, e que nós, se obedecermos às suas leis, para quem quiser ler as leis naturais, é só pegar o livro dos Espíritos na parte 3ª, lá nós vamos encontrar todas as leis. A gente então vai ter a certeza de caminhar com os pés firmes e ter certeza que ainda nessa encarnação nós seremos, entre aspas, salvos, nós seremos mais felizes, ainda nessa encarnação, como os Espíritos afirmam, na medida que é possível nesse nosso mundo, mas seremos felizes. Que o Mestre Jesus nos abençoe, que nos guarde sempre e que a gente possa ter bastante perseverança para tomar as decisões certas, sempre com essa certeza, Deus proverá. Pois devemos sempre tomar a decisão certa, confiando no nosso anjo da guarda, nos nossos mentores e principalmente aonde está a lei de Deus, que é na nossa consciência. Que o Mestre Jesus nos abençoe e a todos uma boa noite. Nossos agradecimentos ao nosso querido irmão Ceruti. Nós iremos passar para o Hélio Tinoco fazer nossa prece de encerramento. Vamos fechar nossos olhos, companheiros, e trazer para a nossa tela mental a imagem de Jesus e dizer ao nosso amigo incondicional de todas as horas: Mestre, muito obrigado pela oportunidade de, nessa noite, podermos ter escolhido estar aqui na casa de Bezerra de Menezes para ouvir tantas informações cruciais à nossa caminhada evolutiva. Permita, Senhor, que tudo que ouvimos aqui possa ficar guardado em nosso coração e seja transformado em ações de amor, de caridade, de tomada de consciência. Abençoa cada um de nós que estamos aqui nessa plenária, Senhor, que viemos trazendo dificuldades, desafios, dores, que os amigos espirituais possam ter nos assistido, nos amparado, nos harmonizado, e que ao sairmos daqui tenhamos o coração renovados, no desejo de fazer o bem e de aprender a amar. Ampara também os companheiros do invisível que vieram nos acompanhando, que vieram conduzidos pelas caravanas do mundo maior, que vieram de forma voluntária, que tenham eles também recebido toda a paz, toda a harmonia interna que vieram buscar. E ainda, Senhor, pedimos pelo nosso companheiro Ceruti, que possa fortalecê-lo sempre na sua caminhada de divulgador dessa doutrina, renovando-lhe a intuição, as inspirações, e que ele possa manter-se sempre firme nesse propósito. Ampara-nos, Jesus, a todos nós. Despede-nos em paz e permita que o manto sagrado de Maria de Nazaré possa nos cobrir a cada um, e que a luz tênue desse manto penetre profundamente em nosso coração, alimentando, renovando e nos fortalecendo sempre no caminho da luz e do amor. Que assim seja. Graças a Deus.
te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja.